Olá, pessoal! Hoje o nosso bate-papo é sobre propriedades periódicas. Antes da gente entrar no tema, vale lembrar a respeito da estrutura da tabela periódica. Lembrando que a tabela é dividida em 18 grupos, certo? Que são as colunas verticais, e 7 períodos, que são as linhas horizontais. Bom, o que é essa periodicidade? A periodicidade, pessoal, nada mais é do que os valores que se repetem à medida que o número atômico aumenta ou diminui. O que nós fazemos? Nós avaliamos os elementos comparativamente, certo? E tomamos como referência elementos que estão situados em um mesmo grupo ou em um mesmo período. O que esse gráfico aqui ele tem para nos dizer a respeito de tabela periódica? Verifique que em um eixo nós temos o número de elétrons na camada de valência e o número atômico no outro eixo. Bom, conforme nós analisamos, certo, a tendência do aumento do número atômico, certo, nós podemos observar que há também um aumento do número de elétrons na camada de valência. Porém, há um ponto em que, conforme eu vou aumentando, essa quantidade de elétrons na camada de valência vai diminuindo. E perceba que há uma repetição, ó. Nós temos elementos que apresentam números atômicos diferentes, mas que apresentam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Portanto, isso é periodicidade. São propriedades que se repetem ao longo da tabela periódica. Bom, a primeira propriedade que nós vamos discutir é a respeito do raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo. Pessoal, o tamanho do átomo é medido através da distância de um núcleo de um átomo, por exemplo, o átomo de hidrogênio, até o outro núcleo do átomo de hidrogênio, ou seja, nós não conseguimos fazer a medição do raio em um átomo isolado. É necessário que eu tenha uma molécula. Então, suponha que essa é uma molécula de H2, certo? Onde a distância de um núcleo ao outro núcleo do segundo átomo se dá o raio. Então, raio nada mais é do que a distância dividido por 2, certo? Bom, analisando esse raio atômico, nós podemos fazer duas análises. Análises de elementos que estão situados em um mesmo grupo ou elementos que estão situados em um mesmo período. O que a gente pode observar com relação aos elementos que estão situados em um mesmo grupo? Observe aqui, hidrogênio, grupo 1, assim como lítio, assim como sódio. Logo, conforme eu vou descendo na tabela periódica, o que está aumentando? Está aumentando o número atômico. E, consequentemente, há um aumento também do quê? Há um aumento do número de camadas que essa estrutura apresenta. Portanto, quando nós analisamos um elemento situado em um mesmo grupo, certo? Nós observamos que o raio ele cresce de cima para baixo. Por quê? Conforme o número atômico aumenta, aumenta-se também o número de camadas. E aqui a gente está fazendo uma representação que seria o seguinte: o raio é a distância do núcleo até os elétrons que estão situados na eletrosfera. E você pode falar, Pedro, mas você acabou de falar que não dá para fazer isso. Bom, mas essa medida real que nós fazemos utilizando uma molécula, ela é subentendida como sendo a distância do núcleo até o elétron situado na camada de valência, ou seja, o nível mais externo da minha estrutura, ok? Bom, agora analisando elementos que estão situados em um mesmo período. O que nós temos aqui, ó? Comparativamente, eu tenho no primeiro período da tabela periódica, lá no grupo 1, o hidrogênio. No grupo 18, eu tenho um hélio, que apresenta número atômico equivalente a 2. Só que percebam que o tamanho do átomo de hélio é menor que o tamanho do átomo de hidrogênio. O que nós podemos afirmar dentro dessa situação? A gente pode dizer o seguinte, pessoal, que quanto maior for o número atômico, maior será a força de atração entre núcleo e os elétrons presentes na eletrosfera. Isso faz com que ocorra a diminuição do tamanho do átomo, certo?
Já para elementos que apresentam uma menor quantidade de prótons, certo? Ou seja, menor quantidade de carga positiva, essa atração ela é menor, fazendo com que o átomo fique maior. Logo, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que quando analisamos elementos que estão situados em um mesmo período, certo? Nós temos que os elementos eles crescem da direita para a esquerda. Então, para elementos do mesmo período, nós temos um crescimento do raio da direita para a esquerda. Por quê? Da direita para a esquerda, nós temos a diminuição do número atômico, consequentemente, a diminuição do número de cargas positivas, e, com isso, uma menor atração entre núcleo e os elétrons da camada de valência, certo? Bom, agora, se a gente for analisar integralmente, aqui a gente tem uma tabelinha que coloca isso para mim, ó. Elementos do grupo 18. Conforme eu desço, aumenta o número atômico, aumenta-se o número de camadas, aumenta o raio. Elementos situados em um mesmo período. Então, aqui nós temos os elementos que estão situados, certo? No segundo período da tabela periódica. Então, conforme eu vou me direcionando para a esquerda, nós temos a diminuição do número atômico e, com isso, o aumento do raio. Bom, agora se a gente for analisar o raio dos íons, certo? Sim, os íons também apresentam um raio atômico. Nós podemos analisar da seguinte maneira. Pensando nos cátions. O que é um cátion? Um cátion é uma estrutura que perde elétrons. Logo, quando eu olho aqui para o sódio, o átomo de sódio no estado fundamental, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Mas quando eu olho para o sódio na sua forma iônica, ou seja, na sua forma de cátion, isso quer dizer que ele perdeu quantos elétrons? Um elétron. Logo, o que eu posso afirmar? A quantidade de prótons permanece a mesma, mas a quantidade de elétrons diminuiu. E de onde que saiu esse elétron, pessoal? Ele saiu da camada de valência. Logo, os cátions, eles apresentam um menor raio quando comparado ao átomo neutro. Por quê? Eles perdem uma camada. Se a gente observar a distribuição eletrônica do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Neste lado, como ele perdeu um elétron, 1s2, 2s2, 2p6. Então, a camada diminuiu. Logo, se diminuiu a camada, diminui também o quê? O raio. Já analisando os ânions, é importante frisar o seguinte, que no caso do flúor, no estado fundamental, prótons 9, elétrons 9. Já o flúor, na sua forma aniônica, prótons 9, elétrons 10, ou seja, ele ganhou um elétron. Isso faz com que nós tenhamos uma menor força de atração entre núcleo e eletrosfera. Por que isso? Eu tenho, pessoal, mais carga negativa nessa estrutura. Logo, o que vai acontecer com esse átomo? Ele vai ter uma expansão. Por isso que ele fica sendo maior do que o átomo neutro. Logo, o que nós podemos afirmar? Que o raio de um átomo neutro é sempre menor do que o raio de um ânion. E para as espécies que são classificadas como isoeletrônicas, o que quer dizer isoeletrônico, pessoal? Nada mais, nada menos do que estruturas que apresentam a mesma quantidade de elétrons. São átomos diferentes, mas com a mesma quantidade de elétrons. Ó, magnésio, número atômico 12. Só que ele carrega essa carga 2+, quer dizer que ele está perdendo 2 elétrons, logo ele tem 10 elétrons na sua estrutura. Sódio, número atômico 11. Carga positiva indica que ele está perdendo um elétron, portanto, tem 10 elétrons na sua estrutura. Flúor, número atômico 9. Carga negativa indica que está ganhando um elétron. Daí a minha pergunta é, qual dessas estruturas, pessoal, apresenta um maior raio? Será que é o magnésio? Será que é o sódio? Será que é o flúor? Tempo.
Brincadeira. Bom, a estrutura que vai apresentar o maior raio, galera, vai ser justamente quem? Vai ser o flúor. Porque nós sabemos o seguinte, que quanto maior for o número atômico, menor será o raio do átomo, pois maior será a atração do núcleo pela eletrosfera. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse caboclo aqui continua tendo o quê? 12 prótons, ou seja, 12 cargas positivas. E ele tem apenas 10 elétrons. Quem tem mais carga? Negativo ou positivo? Positivo. Então ele tem mais força de atração. Logo, promove uma maior compactação neste átomo. Já nessa estrutura, nós temos mais elétrons do que carga positiva. Portanto, causa uma expansão. Bom, aqui a gente tem uma tabela periódica só para a gente pensar da seguinte maneira. Quem tem maior raio? O zinco ou cobalto? Bom, sabendo que o raio cresce da direita para a esquerda, logo o cobalto. Mas e se eu colocar assim para vocês? Pessoal, quem tem um maior raio? O magnésio ou o rubídio? Logo, o rubídio, certo? Porque ele está deslocado mais à esquerda da tabela periódica. Bom, se eu pensar assim, ó, quem tem o maior raio? O bário ou o potássio? Bom, o bário, porque ele apresenta o maior número de camadas em relação ao potássio. Mesmo ele estando mais à esquerda da tabela periódica, mas quando eu comparo a quantidade de camadas, elas são distintas. O bário tem 6 camadas, certo? Já o potássio, ele apresenta apenas 4 camadas. Bom, esse foi o nosso bate-papo hoje a respeito de raio atômico. Até a próxima.